Boa noite a todos do Grupo Espírita Teresa de Jesus. Meu nome é Almerinda e hoje, através do convite da Dalva, eu vim para que nós possamos conversar sobre a fé raciocinada, que é uma virtude que todos nós necessitamos com muita profundidade para que enfrentemos todas as adversidades da vida. E para que nós possamos fazer já uma reflexão em cima desse nosso estudo, nós vamos ler do livro Fonte Viva, com psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. A página 99 e o capítulo é o 40, que vai nos falar sobre a fé, que é uma passagem que Jesus fala e que Marcos registrou no capítulo 4, versículo 19, nos diz assim: Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra que fica infrutífera. Jesus. Aí, Emmanuel esmiuça para que nós possamos ter um entendimento mais profundo e nos fala assim: a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacas, adubos, vigilância. Todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é a construção do mundo interior em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo à maneira de vermes e malfeitores, atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Então, meus irmãos, diante dessa página que eu acredito que tenha sido já bastante elucidativa em relação à fé, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo o Senhor por mais uma oportunidade de nos aprofundarmos um pouco mais nos ensinos do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos os irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, possam, Senhor, compreender a necessidade que nós temos da fé inabalável, principalmente neste momento, diante de tantas adversidades e dificuldades que nós estamos vendo. Tendo, portanto, Senhor, a certeza
de que venceremos através da fé em dias melhores, sabendo que tudo é passageiro e que existe um Deus que olha por cada um de nós e um irmão maior, Jesus Cristo, que nos orientou há mais de 2000 anos atrás, exemplificando todas as situações das quais nós teríamos que passar, mas que temos que ter essa fé raciocinada e inabalável diante desses desafios. E assim, Senhor, pedimos também a espiritualidade mentora do Grupo Teresa de Jesus, que possa nos orientar, nos guiar e nos conduzir, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos falando na casa que nos acolhe. E assim, Senhor, nós vos agradecemos e pedimos para que permita que nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco em todos os momentos das nossas vidas, hoje, agora e sempre, que assim possa ser, graças a Deus. Então, meus irmãos, nesse momento nós vamos ao capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai nos falar sobre a fé que transporta montanha. E nós vamos ver o item 1, que vai nos falar sobre o poder da fé. Nós sabemos que quando nós temos uma fé inabalável, né, que encara a razão frente a frente, isso faz com que nós tenhamos a facilidade de atravessar as adversidades que nos cabe, escolhida por cada um de nós mesmos. Então, quando nós temos essa fé, a certeza de que existe um ser superior que nos ama e quer que nós cresçamos como espíritos imortais que somos, nós temos que trabalhar essa fé fazendo com que cada vez mais ela possa ser ampliada nos nossos corações e principalmente nas nossas consciências. Então, nós vamos ler aqui o item 1, o item 2 e o 3, que vai nos falar sobre o poder da fé. E esse poder da fé está registrado em São Mateus, no capítulo 17, versículos 14 a 20. E nos fala assim: quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Aí Jesus lhe responde: Por causa da vossa incredulidade, pois em verdade eu vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Como eu falei anteriormente, está registrado em São Mateus, no capítulo 17, versículos 14 a 20. Então agora vem a explicação que Kardec nos dá sobre esse poder da fé. Então, no item 2, ele nos fala: no sentido próprio, é certo
que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral se deve entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, em que se depara a parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Porque aqui a gente vê, que muitas das vezes as situações aparecem, mas simplesmente por falta de fé e de coragem, nós não nos movimentamos. E Jesus sempre se utilizou do verbo do imperativo, para que nós possamos agir em todas as situações, em vez de nós ficarmos parados, esperando que algo venha e nos caia do céu, quando na realidade isso não vai acontecer. Se nós não nos esforçarmos, se nós não tivermos a certeza dentro de cada um de nós que nós somos capazes de atravessar as dificuldades com a fé em Deus, sabendo que existe um ser superior que nos ama e está pronto a nos socorrer nas nossas necessidades, contando com a atenção e o amparo dos nossos guias espirituais, dos nossos amigos que ficaram na pátria espiritual e que torcem pela nossa evolução, nós realmente não iremos sair do lugar, porque nós não vamos ter a fé necessária para que nós atravessemos o rio cauteloso das nossas dificuldades. Porque se nós observarmos a natureza nos ensina profundamente, basta que nós observemos. Como o exemplo do rio que eu dei agora, o rio, quando está com um obstáculo na frente, as águas, no caso, quando as águas vêm e que tem algum obstáculo na frente dela, o que ela faz? Ela simplesmente desvia, ou então ela ultrapassa. E nós não, nós simplesmente estagnamos e não fazemos o esforço necessário, não nos utilizamos da nossa fé raciocinada para que nós saiamos daquela situação. Porque a partir do momento que nós raciocinamos, nós nos utilizamos do nosso raciocínio e da nossa inteligência, nós vamos descobrir o caminho, nós vamos descobrir a saída desse labirinto que muitas vezes nós mesmos nos embrenhamos por ele. Então, nós temos que trabalhar em nós essa fé, essa certeza de que tudo é passageiro, que Deus nos ama. Nós temos o exemplo do Cristo Jesus. Em todas as situações ele não se abalou. Quando ele estava... isso para nos dar exemplo, não que ele não soubesse como agir. Jesus sempre soube como agir, porque todas as situações que nós estamos vivenciando hoje, Jesus já vivenciou. Então ele sabe todos os caminhos que são necessários para que nós possamos ter essa fé inabalável. E ele exemplificou em todas as situações para que nós tivéssemos um entendimento mais claro. Mas parece que nós estamos com uma venda nos olhos e não conseguimos enxergar corretamente os caminhos que nós temos que atravessar, como o rio, como eu já citei, e não nos utilizamos do nosso raciocínio, da nossa inteligência para sair das dificuldades. Então nós ficamos com a falta de fé, por achar que aquilo é eterno, e a gente sabe que tudo é passageiro, nada é para sempre, nada vai permanecer de forma negativa nas nossas vidas, e vamos esperar cair do céu sem nos esforçarmos, sem nos utilizarmos da nossa fé, da nossa certeza
do amparo divino e enfrentarmos as nossas situações, as nossas dificuldades de cabeça erguida. E dando continuidade, os preceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer porque não acredita que possa vencer, que é o que eu falei antes. Se nós tivermos absoluta certeza do amparo da espiritualidade, da fé que nós temos, raciocinada e trabalhada, e na certeza de que nós somos capazes, porque Deus acredita em cada um de nós. Nós é que não acreditamos em nós mesmos. Jesus também acredita que nós somos capazes de resolver as nossas dificuldades através da fé e do trabalho. Nós temos que fazer uma projeção de dias melhores, de oportunidades que nos surjam para que nós possamos vencer e sairmos vencedores, né? Vencer as dificuldades e sairmos integralmente vencedores daquele momento de dificuldade. Porque nós temos que nos lembrar que nós não temos ainda uma vida linear, né? Com tudo certinho o tempo inteiro, não. Nós passamos por dificuldades, saímos dela, passamos novamente, levamos um tempo com uma certa tranquilidade, mas daqui a pouco nós estamos novamente com certas dificuldades e cada vez que essas dificuldades nos são apresentadas, nós vamos adquirindo uma fé mais robusta, uma fé na certeza de dias melhores, porque Jesus nos mostrou isso, né? E nós temos exemplos contemporâneos que nos mostram essa fé, essa certeza que através de uma oração feita do coração, começa a clarear as nossas noites escuras, digamos assim, para que nós encontremos o caminho para a saída das nossas dificuldades. No item 3, ele continua. Noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, que é o que eu falei, através da projeção de dias melhores a gente consegue superar, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como no outro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas, porque aí nós vamos procurar dentro de nós mesmos essa fé que está latente em nós, fazendo com que ela desenvolva. Como Jesus nos disse, se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós conseguimos transportar as nossas dificuldades, superá-las, né? Fazer com que nós a dissipemos das nossas vidas. Mas para isso a gente tem que usar de uma fé sincera e verdadeira, que é sempre calma. Também não é entrar em desespero, é ter a calma para parar, pensar, raciocinar e ver de que maneira que nós vamos atravessar essas dificuldades que nos são apresentadas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando a estimula o interesse, torna-se furibunda
e julga suprir com a violência a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. No item 4, Kardec nos fala: cumpre não confundir a fé com presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que simples instrumento da vontade divina. Nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. No item 5, ele nos fala: o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe, as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que há um grande poder fluídico normal junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida ao bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhas fé. Então, a fé, ela nos impulsiona a raciocinar e a desenvolver o raciocínio lógico, claro, promotor de todas as nossas ações em direção à solução das nossas dificuldades, como se fosse uma mola propulsora, né? Uma mola que nos elevasse. Então, aqui nos fala também no item 6, vai nos falar sobre a fé religiosa, a condição da fé inabalável. Então, no item 6, começa assim: do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sobre esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Em assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é na luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sob o ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Diz-se vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo se impõe. Não, ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la.
mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença particular. Não é a fé que compete procurá-los. A eles é que cumpre ir-lhe ao encontro e se a buscarem sinceramente não deixarão de achá-la. Tende, pois, como certo que os que dizem nada de melhor desejamos do que crer, mas não o podemos. Apenas de lábios o dizem e não do íntimo, porque ao dizerem isso, tapam os ouvidos. As provas, no entanto, chovem-lhes ao derredor porque fogem de observá-las. Da parte de uns, ao descaso, da de outros, o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Da parte da maioria, ao orgulho, negando-se reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. Então, a gente tem que lembrar sempre de que realmente nós temos que nos modificar para alcançarmos essa fé que vai fazer com que nós enfrentemos frente a frente a razão em qualquer época, com uma fé inabalável, com uma fé clara, com uma fé objetiva, sabendo que nós temos a capacidade de superar as nossas dificuldades, mas sabendo também que temos que ter a humildade de pedir a esse ser superior que nos auxilie, fazendo com que nós encontremos o melhor caminho para atravessar as nossas dificuldades e as nossas deficiências, digamos assim, porque a falta de fé, diante de todas essas situações que nós temos visto, é uma deficiência que nós trazemos, que nós ainda não conseguimos desenvolver essa fé tão necessária nesses momentos de dificuldades pelos quais nós passamos, de desemprego, de desamor, de desesperança, e a gente tem que fazer com que tudo isso possa ser desenvolvido com profundidade dentro do nosso espírito, para que nós nos fortaleçamos e consigamos enfrentar as dificuldades de cabeça erguida, né? Trabalhando, mas sabendo que temos o amparo da espiritualidade, do nosso guia espiritual, através dessa fé que nós temos de projetar a solução, mas sabendo que nós precisamos de sentir a presença dos nossos guias espirituais, dos amigos que torcem pela nossa vitória, que ficaram na espiritualidade e torcem para que nós vençamos a nós mesmos principalmente, e as dificuldades através do desenvolvimento do nosso raciocínio, né, dessa fé raciocinada e do uso da nossa inteligência. E ele continua aqui. Em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal menos evidente de naturezas retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam, trazem ao renascerem a intuição do que souberam. Então, com a educação feita, as segundas tudo têm de aprender. Estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará, e se não ficar concluída nesta existência, ficará em outra. A resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira do que lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é deste século.
tanto assim que precisamente o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número dos incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo, e dela é que se pode com verdade dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago, que dá nascimento à dúvida. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura, então, crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. A fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então é aquilo que eu falei, né? A gente tem que ter a fé raciocinada, pensando como nós vamos agir, mas tendo a certeza de que o amparo da espiritualidade se faz para que nós tenhamos o auxílio necessário para atravessarmos as nossas dificuldades. E aqui nos fala, sem base na razão, dificilmente a fé resiste às dúvidas que surgem de um coração visitado pelas provas rudes. Se nós não tivermos fé, nós não vamos conseguir superar essas provas, essas dificuldades que cada um de nós escolheu passar, porque na realidade a escolha foi nossa. Às vezes a gente esquece disso, que nós escolhemos aquilo que nós iríamos passar. Muitas vezes nós fomos aconselhados a não nos assoberbarmos tanto com a nossa pressa de querer ultrapassar, né, as dificuldades que nós tivemos no passado e viemos resgatar nesse. Então, quando a gente está fazendo o nosso planejamento reencarnatório, muitos de nós têm essa possibilidade, a gente quer resolver logo tudo, igual como no dia a dia nosso, né? Nós temos umas dificuldades, que isso é normal, né? Nós temos às vezes mais de uma dificuldade, mas a gente quer resolver tudo da noite para o dia, quando na realidade nós temos que ir aos poucos resolvendo para que as coisas possam fluir de maneira positiva e nós encontrarmos o caminho certo para dirimir todas essas dificuldades. Mas muitas das vezes a gente quer correr e acaba fazendo uma situação pior do que aquela que nós estávamos atravessando anteriormente, por falta de fé, por falta do raciocínio, de saber como nós vamos resolver essa situação e sairmos dela. Então, nós temos que ter esse cuidado de procurar com calma, parar, pensar, raciocinar e ver qual a maneira melhor para que nós consigamos resolver as nossas dificuldades, contando com essa fé raciocinada que cada um de nós tem em sementinha dentro do nosso coração, mas que precisamos fazê-la desenvolver. E aqui do livro Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, no capítulo 67, que vai nos falar sobre a coragem da fé, que está baseado no capítulo 24, os itens 13 e 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Desculpa, tem um pedacinho aqui que diz assim: Jesus aborda essa questão com extrema propriedade, alertando o homem quanto às consequências que terá de enfrentar aquele que corromper moralmente em razão de atitudes e desejos indignos que levam à vivência de sentimentos inferiores e dificultam o processo natural de evolução pertinente a cada um. Retardando a marcha do próprio progresso, o homem se percebe num emaranhado de situações que o compromete não só perante si mesmo, como também perante o próximo,
pois este, caminhando ao seu lado, recebe suas emoções, que podem proporcionar-lhe frutificação positiva se auridas no bem, mas podem lhe acarretar graves danos se no mal se alimenta. Assim, é fundamental que o ser humano desenvolva em seu íntimo a virtude da fé, para que possa assumir diante do mundo uma identificação fundamentada nos mandamentos das leis divinas, não dando espaço para os agentes perturbadores que alteram profundamente o comportamento do espírito, que não estabeleceu os valores morais como alicerces firmes da evolução. Negar Jesus Cristo por meio de atitudes falaciosas é também negar a existência de Deus, negar seu amor e bondade. Então, meus irmãos, que nós consigamos observar em cada atitude nossa se nós estamos realmente nos utilizando dessa fé raciocinada e para que nós superemos as dificuldades que nos são apresentadas no nosso dia a dia, sabendo, que nós estamos amparados por um amor universal que Deus tem por cada um dos seus filhos e no amor que o Cristo Jesus, nosso mestre e irmão maior, tem por cada um de nós e exemplificou todas as situações possíveis para que nós pudéssemos observar e seguir as suas pegadas luminosas para que nós alcancemos o objetivo das nossas reencarnações. E para que nós finalizemos o nosso estudo, que eu espero tenha ficado claro, nós vamos ler do livro Jesus no Lar, com psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Neio Lúcio, a página 139, o capítulo é o 32 e vai nos falar sobre a fé vitoriosa. E nos fala assim, que é uma passagem em que Jesus está na casa de Pedro, fazendo culto do Evangelho, e os discípulos, cada um deles traz uma dificuldade. Jesus apresenta a orientação necessária para que nós possamos raciocinar e saber como agir diante dessas dificuldades dentro das leis divinas que está escrito no coração e na mente de cada um de nós. E nos fala assim, a fé vitoriosa. Destacava André certas dificuldades na expansão de novos princípios redentores de que o mestre se fazia emissário e se referia aos fariseus com amargura violenta, concitando os companheiros à resistência organizada. Jesus, porém, que ouvia com imperturbável tolerância a argumentação veemente, asseverou tão logo se estabeleceu o silêncio. Nenhuma escola religiosa triunfará com o Pai, ausentando-se do amor que nos cabe cultivar uns para com os outros. E talvez porque se manifestasse justificada expectativa em torno dos apólogos que a sua divina palavra sabia tecer, contou muito calmo. Na época da fé selvagem, 3 homens primitivos com as suas famílias se localizaram em vasta floresta e, findo algum tempo de convívio fraternal, passaram a discutir sobre a natureza do Criador. Um deles pretendia que o Todo-Poderoso vivia no trovão, outro acreditava que o Pai residisse no vento e o terceiro que ele morasse no sol. Todos se sentiam filhos dele, mas queriam a viva força, a preponderância individual nos pontos de vista. Depois de ásperas altercações, guerrearam abertamente. Um dos 3 se munira de pesada carga de minério, outro reuniu grande acervo de pedras, e o último se ocultara por trás de compacto monte de madeira. Achas de lenha e rudes calhaus eram as armas do grande conflito. Invocavam todas a proteção do Supremo Senhor para os seus núcleos familiares e empenhavam-se em luta.
E tamanhas foram as perturbações que espalharam na floresta, prejudicando as árvores e os animais que lhes sofreram a flagelação, que o Todo Compassivo lhes enviou um anjo amigo. Um mensageiro visitou-lhes o reduto na forma de um homem vulgar e, longe de retirar-lhes os instrumentos com que se destruíam a vida, afirmou que os patrimônios de que dispunham eram todos preciosos entre si, elucidando-os tão somente de que necessitavam imprimir nova direção às atividades em curso. Explicou-lhes que os três estavam certos na crença que alimentavam, porque Deus reside no sol, que sustenta as criaturas, no vento que auxilia a natureza e no trovão que renova a atmosfera. E com muita paciência esclareceu a todos que o Criador só pode ser honrado pelos homens através do trabalho digno e proveitoso, ensinando primeiro a transformar os duros fragmentos de minérios em utensílios para o trato da terra, nas ocasiões de sementeira. Ao segundo, a converter as achas de lenha em peças valiosas ao bem-estar, e ao terceiro, a utilizar as pedras comuns na edificação de abrigos confortáveis, acrescentando em tudo a boa doutrina do serviço pelo progresso e aperfeiçoamento geral. Os contendores compreenderam então a grandeza da fé vitoriosa pela ação edificante, e a discórdia terminou para sempre. O mestre fez pequena pausa e aduziu: em matéria religiosa, cada crente possui razões respeitáveis e detém preciosas possibilidades que devem ser aproveitadas no engrandecimento da vida e do tempo, glorificando ao Pai. Quando a criatura, porém, guarda a bênção do céu e nada realiza de bom em favor dos seus semelhantes e a benefício de si mesma, assemelha-se ao avarento que se precipita no inferno da sede e da fome, no intuito de esconder indebitamente a riqueza que Deus lhe emprestou. Por isto mesmo, a fé que não ajuda, não instrui nem consola, não passa de escura vaidade do coração. Pesado silêncio desceu sobre todos e André baixou os olhos tímidos para melhor fixar a mensagem de luz. Então, meus irmãos, que nós nos utilizemos da fé não só em prol da solução das nossas dificuldades, mas mostrando ao nosso próximo que existe um ser superior e que nós podemos usar a nossa fé, usando o nosso raciocínio para solucionar as nossas dificuldades. Trabalhemos em nós essa fé para que ela possa ficar robusta e atravessar as dificuldades com toda a paciência e a certeza do amparo divino nas nossas vidas e da força interior que cada um de nós tem, da nossa inteligência e do nosso poder de raciocínio e de encontrar as soluções necessárias. Então, após esse estudo que eu espero ter alcançado o objetivo que me foi proposto de falar sobre a fé raciocinada, nós estamos elevando os nossos pensamentos a Deus, agradecendo o Senhor por essa oportunidade de mais um estudo que nós podemos fazer para enriquecer o nosso espírito e os espíritos de tantos quantos nos ouviram, encarnados e desencarnados. E assim, Senhor, nós vos agradecemos, mas pedimos também que olhe por todos os seus filhos em humanidade, para que eles possam ter esperança de dias melhores, para que eles possam trabalhar dentro de si essa fé raciocinada. E pedindo a nosso Senhor Jesus Cristo que ilumine os nossos caminhos,
sejam de qualquer um dos seus irmãos que se encontram em dificuldades, nos asilos, nos orfanatos, nos sanatórios, nos manicômios, nas cadeias, nas penitenciárias, aqueles que se encontram acamados em seus lares, nas sarjetas, aqueles irmãos que ceifaram as suas vidas para que eles sejam amparados pelo teu amor na espiritualidade. Tende misericórdia de cada um desses nossos irmãos, Senhor, que ainda não o conhecem, ou que possam até conhecê-lo, mas no momento de desespero tomar uma atitude errada. Tende misericórdia deles, que eles possam ser amparados na espiritualidade por aqueles que os antecederam. Olhai pelos nossos irmãos hospitalizados e acamados em seus lares, os que vivem nas sarjetas, e que Maria Santíssima possa tocar os corações dos nossos irmãos que ainda se encontram adormecidos no mal, para que eles despertem e busquem a mesma oportunidade que nós estamos buscando no nosso dia a dia. E assim, Senhor, mais uma vez nós agradecemos por essa oportunidade e pedimos para que nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco em todos os momentos das nossas vidas, hoje, agora e sempre, que assim possa ser. Graças a Deus. Obrigada, Senhor.